Olá, eu sou a Ellen Michelet, head do MBE aqui da Link, e hoje aqui no nosso podcast temos uma convidada muito inspiradora, uma mulher daquelas que começou bem novinha e ela tem muita história para contar pra gente. Seja bem-vinda, Sandra Chaio. Obrigada, Ellen. Estou adorando estar aqui, conhecer mais de perto esse projeto da Link. E agora a gente quer saber da sua história de vida, porque eu sei que você, assim como vários alunos aqui, aos 20 se formou em arquitetura e aí começou na indústria têxtil. Na verdade, aos 20 eu não me formei, tá? Eu me formei bem depois, eu fiquei 7 anos na faculdade. E assim, olhando para trás, parece que é uma trajetória super linear, né? Que foi tudo calculado e não foi nada calculado. Eu nunca imaginei ingressar na empresa da família, nunca imaginei trabalhar com negócios. Eu queria ser arquiteta, eu queria trabalhar com design ou com moda, com tudo que é estético. E a Hope, na época, a empresa da minha família, era uma empresa e uma marca mais popular, sem o menor charme, sem o menor apelo de moda. Era uma marca muito conhecida e muito conceituada em relação a conforto e qualidade. E aí foi a minha sacada de empreendedora, né, de aproveitar as oportunidades que eu tinha na mão e transformar o negócio da família. Então, e como é que foi? Você queria ser arquiteta e trabalhar com design e moda. Tá, daí tudo bem, e você já estava numa família da indústria têxtil. Sim. Em que momento que você ligou a chave? Eu estava trabalhando com meu pai, como eu estudava arquitetura, estava trabalhando com meu pai numa área de imóveis que ele tinha. Ele tinha alguns imóveis particulares dele e eu trabalhava com ele nisso, construindo, fazendo os projetos, acompanhando as obras. Era um mundo aí que eu queria atuar. Só que o meu pai, ele foi uma escola de empreendedorismo, de visão de negócios, e foi realmente um período onde eu aprendi muito, né? Onde eu tinha o meu pai como principal mentor e sempre voltada para esse mundo dos negócios. E aí, acho que o bichinho do empreendedorismo picou a gente, né? Foi entrando na veia. E tendo esse exemplo de empreendedorismo dentro de casa, foi quando eu enxerguei essa oportunidade de ingressar na empresa da família e transformar naquele negócio, naquela marca onde eu gostaria de trabalhar, onde eu gostaria de consumir os produtos, que fosse um produto, que fosse um objeto de desejo para mim. E assim eu construí a minha trajetória dentro da empresa da família. E como é que foi? Eu li em algumas entrevistas que você queria, que era algo que você queria provar, né? Não queria ser só a filha do dono. Qual característica você tinha aos 20 que você falou, não, eu vou provar e fez a diferença? Como que você se fez ouvir aos 20? Eu costumo falar que o pior emprego do mundo é emprego de filho do dono, porque você tem que se provar o tempo inteiro. Até hoje eu me pego em situações que ainda tenho que me provar, depois de 20 e tantos anos aí de história empreendendo dentro do negócio da família. E assim, olhando para trás, então, eu enxergo que a minha história na Hope, é uma história de empreendedorismo, intraempreendedorismo, é uma história de construção de marca para geração de valor e uma história de sucessão muito bem conduzida. Tem muitas empresas familiares no Brasil e, infelizmente, a grande maioria a gente sabe que não passa para a segunda geração e para a terceira, então, é menos de 10%, é um percentual realmente muito baixo. Então, é uma história que eu gosto de contar porque pode inspirar muitas outras histórias que poderiam ter sido histórias de sucesso e acabaram frustradas lá atrás. O meu pai, ele foi um imigrante libanês, ele era um judeu libanês que saiu do Líbano com 20 e poucos anos, chegou aqui no Brasil com centavos no bolso, no final da década de 50, dos anos 50, e construiu uma história de muito sucesso. Eu já nasci numa condição muito mais confortável, né? E não tive que passar pelos perrengues dele, ele era um self-made man. E eu queria construir uma história, então, muito voltada para o que eu imaginava, dentro do design, da arquitetura, de moda mesmo, tudo que eu gostava na época. Só que esse exemplo de vida que eu vi acontecer, né, diante dos meus olhos, com a história que eu tenho na minha família, me inspirou a querer alcançar voos maiores. E, assim, tem muitas histórias de conterrâneos do meu pai, de amigos dele que construíram, na época, negócios muito maiores que o nosso e que, infelizmente, por não terem sucessores, acabaram morrendo.
E como é que você, ele te dava autonomia, responsabilidade? Porque de uma família libanesa, embora ele seja, né, de tradição judaica, pode ser que faça diferença na valorização da figura da mulher, né, no ambiente Sim. corporativo, empresarial, que seja comercial. Como é que foi isso? Ele sempre te deu autonomia? Você tem irmãos? Somos em 3 filhas, olha só, para um judeu libanês, árabe, né? 2 culturas essencialmente machistas, mas meu Sim. pai era muito à frente do tempo dele, ele tinha uma visão muito especial sobre o mundo e ele amava as mulheres. Ele sempre criou a gente para a gente ser o que a gente quisesse. Ele era rodeado por mulheres, então 3 filhas, ele tinha 5 irmãs. Minha mãe, a mãe dele, ele era realmente rodeado de mulheres e empoderava essas mulheres. Ele gostava de realmente incentivar a gente a fazer o que a gente gostasse e realizar alguma coisa no mundo, alguma transformação no mundo. E assim, era uma crença muito dele, né? E contra todas as culturas aí originais de fábrica. E aí ele nunca preparou a gente para suceder os negócios da família, né? Ele queria que a gente construísse a nossa própria história para a gente se sentir realizadas assim como ele foi realizado. E quando a gente decidiu entrar, tanto eu quanto as minhas irmãs, eu primeiro, e aí minhas irmãs também gostaram da ideia e se juntaram a gente, ele ficou muito feliz, mas ele nunca imaginava. Mas ele tinha esse medo da gente ficar nesse estigma assim de acomodadas. Meu pai tinha horror que a gente fosse filhinhas de papai, sabe? Ele queria que a gente realmente construísse algo que a gente pudesse se provar, né? Porque ele queria que a gente se sentisse realizado mesmo. E aí, É um homem realmente à frente do seu tempo, hein? muito, né? E de muita visão. E De por isso que eu muita. falo que assim ele incentivou, mas não incentivou a nossa entrada nos negócios. Lógico que ele ficou muito feliz, e ele ficou feliz porque foi por vontade nossa, nunca foi ele que pediu. E, assim, por isso que eu acho que foi uma sucessão, uma transição muito bem sucedida, porque ele era muito de não deixar a gente se acomodar e nem ele se acomodar. Então, qualquer ideia, viesse de mim, viesse das minhas irmãs, viesse de qualquer pessoa, qualquer colaborador, ele era muito aberto às ideias, né? Podia vir dele, ele era uma fábrica de ideias, mas qualquer pessoa que viesse com uma ideia que fosse melhor do que a dele, ou que fosse melhor do que a minha, ele estava sempre disposto a tentar sair da zona de conforto e trazer essas ideias, essas inovações. E ele para o negócio. vocês 3 trabalham juntas desde então. Sim. Foi uma seguindo a outra e Sim. vocês super se dão bem, porque isso também é uma das coisas. Você falou uma coisa muito importante aqui para os nossos alunos. Muitos dos nossos alunos também, eles estão vindo de sucessões, né, familiares, de algumas empresas familiares. Muitos estão na fase de ideação, criando novas ideias. Inclusive, a Link, ela traz, né, essa abertura, né, esse aumento de repertório para que você tenha uma boa ideia, uma ideia maior do que a que você vem, né, que é o que você quis, né? Você quis continuar, mas não necessariamente. Algumas de vocês, das irmãs, poderia ter tido uma outra ideia. Você falou de coisas importantes, sucessão, trabalhar o espírito, a chavinha do empreendedorismo, porque não é em qualquer um que liga, né, esse aproveitar oportunidades, porque empreendedorismo é isso, né? Você saber enxergar as oportunidades e aproveitar e surfar essa onda, né? E assim, dificuldades vão vir. Você vai ter que se provar? Vai ter momentos de... A gente, na época que eu assumi, foi um momento de muitas dificuldades, porque a gente mudou a nossa fábrica para o Nordeste. Era aqui em São Paulo, imagina que a gente muda uma fábrica que, além da mão de obra intensiva, a gente trabalha muito com estoques muito altos, porque a gente trabalha muito com pronta entrega, né? São produtos contínuos, então... São 270 lojas hoje, né, que eu estava lendo? Acho que é mais ou menos isso. Mas na época não tinha nenhuma. Então, e a gente vendia para lojistas multimarcas, lojas de departamento. Então, eu não tinha uma rede própria. E imagina, eu fiquei 3 meses com faturamento zero, sem faturar. Foi um período muito difícil, né? Porque a gente viu agora na pandemia, quando fechou o comércio, como que um monte de gente, infelizmente, quebrou. Imagina você ficar 3 meses com faturamento zero e, assim, eu perdi muito share, porque eu não entregava, o meu concorrente entregava.
eram lojistas multimarcas, então eles não tinham nenhum compromisso comigo. Então eu perdi muito mercado na época, foi um período difícil, mas a gente soube se erguer. E foi só o primeiro deles, né? A vida do empreendedor nunca é linear, Nunca sempre é. muitos altos e baixos, muitas provas de resiliência. E você me perguntou sobre trabalhar com a família, como é que é, Isso, né? como é? Tanto irmãos quanto pais. Pai. É realmente dores e delícias, porque o que é muito bom é o convívio, o exemplo, né? A gente aprende muito pelo exemplo. Meu pai, como eu falei, foi meu grande mentor, mas foi o mentor de uma galera, assim, porque ele era realmente um cara muito arrojado, muito à frente do tempo. E para mim, para as minhas irmãs, então, nem se fala. Exemplo de história de vida, né? Não, e é importante isso, a gente falando aqui de alunos que estão nesse início de carreira, tem que pensar em tudo isso, né? Quando você vai criar uma nova ideia ou quando você vai pegar uma ideia de alguém e dar a sua contribuição. A sua contribuição, né? que é o que você fez, né? Você queria peças íntimas, mas com algo fashion. Que Com fosse um apelo de moda. Um apelo de moda. Na época, o mundo da moda íntima era bege. Você entrava assim, nas lojas, não existiam lojas de lingerie monomarcas. E seu pai sempre... Ele começou a roupa como lingerie ou só ele vendia o começou a tecido? roupa como uma fábrica de calcinhas. Ele chegou aqui em São Paulo, porque ele chegou no Brasil em 58, mas em 1966, ele chegou em São Paulo. E ele tinha um amigo no Brás que fabricava meia calças. E esse amigo falou para ele que os clientes, os lojistas, pediam para ele calcinhas e ele não tinha para entregar. Então, meu pai falou, vamos montar uma fábrica de calcinhas. Gente, olha, é incrível essas pessoas que vêm com garra, né? E colocou o nome de Hope, justamente de esperança, de fazer algum negócio que perdurasse aí essa história de um futuro melhor. E ele empreendia desde os 12 anos, porque ele perdeu o pai muito cedo e ele era muito atirado, muito empreendedor. Então, tem vários cases aí onde ele não teve muito sucesso. Então, quando ele colocou o nome de Esperança na empresa, era para realmente com a esperança de que fosse um negócio que desse certo. E graças a Deus deu. E em que momento você entrou com essa... Aí era uma fábrica de calcinha, bege, e como é que foi que essa transição? O mundo era bege, não existiam lojas como existem hoje. Você entra num shopping, tem não só a Hope, tem algumas outras marcas, mas a Hope foi realmente a primeira. Porque eu entrei, era um mundo bege, era um mundo sem muitos adereços. A lingerie não era moda, né? Que nem a gente vê hoje, que você tem bodies, tops e lingerie que você usa como protagonista do seu look, né? Era uma coisa muito mais simples, uma peça muito mais funcional, não com apelo de moda. E mesmo a cartela de cores, então, era bem limitada. Aí eu me inspirei muito no mundo dos esmaltes, porque na época, você lembra que a gente só usava misturinha branca, as mais ousadas usavam vermelho, mas aí começou uma febre nessa moda dos esmaltes coloridos, né? Azul, vermelho, roxo, amarelo, verde. E aí eu falei assim, por que a lingerie precisa ser assim, tão básica, sem graça? E aí eu ampliei a coleção não só para um mix mais diverso, mas também com opções de cores, e cores atreladas sempre às cartelas da moda. Olha que legal. As que tendências sacada, de né? moda. Foi algo que você falou, não, vou pegar essa onda, vou pegar essa carona no colorido. E aí é um básico, só que um básico diferenciado, um toque de moda. E aí eu comecei uma história, então, de reposicionamento da marca Hope, que começou nos produtos, então, com essa revisão do mix de produtos. Mudou também a comunicação, a forma com que a gente se comunicava com o nosso público, e culminou com os canais de distribuição. Porque, como eu te falei, não existiam lojas de lingerie monomarca nos shoppings, existiam multimarcas e lojas de departamento. E aí eu vim com essa ideia de que, com essa transformação da marca, do mix de produtos, da comunicação, eu precisava de um ambiente onde a nossa cliente entrasse e conseguisse sentir a experiência que a gente queria passar como marca. Desde o aroma da loja, a música que toca, conhecesse o mix do produto através de um treinamento muito bem feito da equipe de vendas. Então, todo um universo que a marca queria passar, se expressar, né, como marca. E aí a gente teve essa ideia de entrar no varejo em 2005, e já entramos no varejo através do sistema de franquias.
Acho que você foi uma das também primeiras a criar um e-commerce, né, de marca Também. de lingerie. A gente inaugurou a primeira loja em dezembro de 2005. Em março de 2006, a gente lançou o nosso e-commerce, que foi um dos primeiros e-commerce de moda. Até o desafio aqui, quem está escutando a gente, se tiver algum e-commerce de moda e que nasceu antes de março de 2006, me fala, porque eu não, sinceramente, eu desconheço e gostaria de saber, porque foi um baita perrengue, porque não existiam plataformas de e-commerce para a moda, porque moda precisa... Imagina que cada produto tem diversos SKUs, né? Porque vezes cores e tamanhos. Lógico, e enorme. Não tinha plataforma que absorvesse. Então, a gente fez um monte de gambiarras a partir de uma plataforma dessas de prateleira, mas deu certo e hoje também é um super sucesso. E você que desenhava, como que foi isso? Quem das suas irmãs e você, cada uma tem papéis definidos? Como é que é isso? Eu acho que ninguém conhece melhor a gente do que os nossos pais, né? Eu estava te falando que tem as dores e as delícias, então as delícias é a convivência, a coisa do exemplo, mas também tem as dores, né? Porque a gente tem muita intimidade e aí a gente acaba atropelando um outro. Eu batia muito de frente com meu pai, porque a gente é muito parecido, era muito parecidos e muito cheio de ideias e cada um queria defender o seu ponto de vista, mas a verdade é que nossos pais conhecem e têm essa sabedoria a mais, né? Os mais velhos têm essa sagacidade também. É isso que os jovens precisam entender, que os mais velhos, eles não são só mais velhos, eles são muito mais experientes, eles têm essa... E a gente com 20 anos, 20 e poucos anos, a gente acha que a gente sabe tudo. A gente tem aquela prepotência. Hoje, olhando para trás, eu vejo isso. A gente tem a coragem de agir, né? Sem medo do perder. Mas né? a gente tem que sempre lembrar de escutar, porque quem tem mais experiência sabe. E meu pai, conhecendo o perfil das filhas, ele colocou a minha irmã mais nova junto com ele na área comercial, que era a área que ele mais gostava, a área que ele dominava. Ele sempre foi um excelente vendedor. Eu nessa área mais de produtos, comunicação, compras, toda essa parte mais estratégica também, e de negócios, e a minha irmã mais velha, a Karen, na área financeira, administrativa. Olha, que ela perfeito. tem esse perfil. Ele fez a equipe perfeita de fez sucesso. O Dream Team, deu super certo. E até hoje, essas áreas originais, cada uma... Hoje, a gente atua na empresa mais a nível de conselho e comitês executivos. A gente tem uma estrutura de governança até para planejar a sucessão muito bem feita, onde a gente tem uma equipe muito profissional e dedicada com diretorias, com áreas aí específicas, mas a gente continua, nós três, à frente desses comitês executivos dessas áreas originais. Né? E eu ainda com esse canal do varejo de franquias, porque foi uma ideia minha e é uma responsabilidade e uma coisa que eu amo e que eu tenho um relacionamento muito, muito próximo com esses meus franqueados aí, com essa rede linda e enorme, que é a maior rede de lojas de lingerie do Brasil. Parabéns. Obrigada. Agora, deixa eu falar, você quando começou, até você chegar onde você está hoje, né, que foi dos 20 até hoje, como que você se inspirava? Você estudou fora? Como é que foi essa trajetória de desenvolvimento mesmo dessa marca? Ou era só ideia e você colocava para executar? Como que foi? Não, eu sou uma entusiasta da educação continuada. Como eu te falei, eu não tive a oportunidade de estudar numa escola como essa, né? Estudar negócios mesmo, como uma educação formal, mas eu sempre fui muito atrás de cursos, assim, de tudo que me interessa, eu vou atrás de... E eu sou, assim, obcecada, obstinada. Qualquer assunto, você pode... sei lá, emagrecer. Eu vou estudar tudo sobre alimentação, dieta, exercícios. Eu vou a fundo e eu vou me especializar naquilo. E com o negócio a mesma coisa, né? Eu queria saber sobre branding, marketing. Então, mergulhava nesse universo para fazer a transformação, reposicionamento e tal. Então, eu sempre fui aficionada. Fiz vários cursos de gestão, de governança, de sucessão. Tudo que eu queria ir a fundo, eu fui atrás de me aculturar. Né? Mas nunca tive uma educação formal, original, em negócios. E eu acho que isso é importante até para quem teve, de buscar sempre se atualizar. Porque tudo muda, gente, né? O tempo todo, novos conceitos, novas boas práticas. E uma coisa que é interessante, que eu gostei sempre muito de biografias
de empreendedores. Isso é verdade. Isso é uma que inspiração, a gente aprende, né? com histórias de outras pessoas, né? É o melhor exemplo, né? São as histórias. Eu tive né? dentro de casa uma história, né, Sim. de muito sucesso, de empreendedorismo, de resiliência, de superação, mas tem tantas outras histórias tão incríveis, né? Steve Jobs, todo mundo conhece a história dele, mas faltam referências de mulheres. Por isso que eu estou aqui nesse podcast. Eu gosto de contar a minha história, porque pode inspirar outras mulheres também. Tem uma empreendedora de moda, que é a Diane von Furstenberg, que criou aqueles wrap dresses, sabe? Sei. E ela tem uma história também incrível. Incrível. Ela tem vários livros, eu recomendo muito que as mulheres que estejam assistindo aqui, jovens mulheres que assistam. A gente tem bastante alunas aqui. É legal, né? Essa cultura de empreender, de negócios, é algo que está crescendo. Sim. Que a Link está trazendo, que é uma coisa bem difícil de ter. Porque antigamente a gente se formava e a gente se formava um bom profissional em alguma área. Sim. Mas não necessariamente a gente teve a gente tinha esse olhar para negócios. E o olhar para negócios é isso, é cavar oportunidades, né? E você conseguiu fazer isso muito bem. Mesmo buscando sempre muitas referências e referências de homens e mulheres que construíram grandes histórias, porque isso inspira a gente, né? Eu acho que é um combo, então, sabe? De você se aculturar com livros, com podcasts, com documentários, com artigos, jornais. Eu acho que a gente tem que sempre ser muito curioso, né? Acho que é isso que leva a gente a alcançar patamares cada vez maiores. É verdade. Você falou da Link, né, que você não conhecia, que os seus filhos que acabou apresentando. Sim. A Link, eu sou head de um programa que é uma especialização em negócios para quem já é formado. Ou quem legal. Começou, como o seu pai, empreendendo na raça, mas faltam ferramentas atuais para você se atualizar para o mercado. Olha, então, bom a gente saber. também tem quem essa... sabe vamos fazer um curso aqui com você. Olha lá, você vai dar aula para gente, não fazer curso. Estou sempre aprendendo. Qual é a tua participação hoje na Hope? Você tem 2 irmãs. O conselho, né? Hoje você trabalha mais no estratégico e laboratório. Conselho consultivo, é uma empresa fechada, familiar, 100% familiar. E a gente Isso é um ponto importante. As pessoas têm, às vezes, preconceito com empresas familiares. E você a gente teve recentemente o dono da Balduco aqui, que também está na 3ª geração. Sim. E falando de a experiência que ele teve de passar por tantos altos e baixos econômicos e políticos. E como a Hope conseguiu fazer isso? É isso. A gente tem que ser muito resiliente, né? Eu acho que as dificuldades vêm para ensinar e para deixar a gente mais fortes, preparados para as situações. Eu falo que empreendedor que empreende no Brasil e dá certo vai ter sucesso em qualquer lugar do mundo. Porque se der certo aqui, com todas as dificuldades que a gente tem, com a nossa economia, com a nossa política, é uma escola. A instabilidade jurídica também, que exatamente. Agora está... Questões tributárias, enfim, foi um desafio. Um super desafio, e assim, mas isso prepara a gente, né? Não tem dúvida que isso prepara a gente. E hoje, então, a gente tem essa estrutura de governança muito bem implementada e a gente está 100% envolvidas, nós 3. O meu pai faleceu em 2020, um pouquinho antes da pandemia, mas ele tinha sempre essa preocupação com a perenidade do negócio. Por isso, a sucessão, por isso, a governança, por isso, a implementação de um conselho. A gente também tem um CEO que não é da família, isso que é uma decisão importante, porque agora a 3ª geração são 10 herdeiros. Né? Você tem 3 filhos, né? Eu tenho 3, a minha outra irmã 3 e a outra 4. Então é bastante. É, bastante gente. Para administrar. E o mais legal é que, assim, o mesmo amor pelo negócio que o meu pai desenvolveu na gente, a gente também transmitiu para os nossos filhos. Então, eles têm esse envolvimento. A gente faz encontros na fábrica anuais. A gente provoca eles para participarem como ouvintes das reuniões de conselho. Olha só, é uma implementação de cultura. Isso, uma série de boas práticas que levam que eles tenham esse envolvimento, esse apego, esse amor ao negócio que é da família. E assim, do seu lado, qual dos seus filhos que você acha que poderia ocupar o espaço que você hoje tem, que é o de pensar na estratégia, pensar no design, pensar nas vendas, quem que tem? Eu não sei dos meus filhos e sobrinhos, assim, é uma diferença muito grande, tem de 18 a 31 anos. Tá. Então a gente ainda não sabe, eles estão ainda criando seus caminhos e a gente ainda não sabe quem que vai
ocupar. Bom, por enquanto vocês estão alimentando o que cada um tem ali de tá melhor, fomentando isso. E quem quiser entrar, a gente tem uma série de regras, né, para os sucessores entrarem na empresa, que quem quiser entrar é porque quer muito e quer vir para fazer a diferença. O que a gente não incentiva é que ele venha para ficar acomodado, para que seja mais um emprego, ou, né, aquela coisa mais, era para ser empresa da família, então eu estou lá. Não, tem que vir para mudar o jogo, sabe? Tem que vir para fazer acontecer. Então, aí eu vou falar de alguma coisa que eu também li a seu respeito, sobre ambição. As pessoas geralmente também olham a ambição como uma coisa ruim, e não é. É um propulsor, né? Propulsor. Ambição, assim, é o que move a gente, é o que faz a gente levantar da cama todos os dias e querer fazer acontecer, né? Eu sou muito movida à ambição. E, assim, eu me coloco metas e, quando eu estou chegando perto da meta, eu dobro essa meta. Porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Desse brilho nos olhos, dessa garra, essa vontade de vencer mesmo. Eu acho que isso que move a gente. E o dia que a gente perder isso, é melhor a gente sair de lado e deixar alguém que tem esse gás, essa energia toda para o nosso lugar, porque senão quem não cresce, morre. Quem não está crescendo é porque está morrendo. Então, se você tem um negócio, você está atuando num negócio onde você deu uma cansada, está meio acomodado, melhor sai e dá espaço para outra pessoa. Ou crie novos desafios, né? Ou porque você criou muitos desafios dentro da própria Hope. Só me arruma encrenca todo dia. Por exemplo, me fala um pouco, foi da sua cabeça que veio contratar uma pessoa como a Gisele, como a Anitta? Como que foi? Como vocês chegaram nisso? Era visando crescimento, assim, reposicionamento? A gente sempre teve um mindset muito inovador. A gente sempre teve a mulher como inspiração e a inovação como essência dos negócios. E, assim, lá na Hope, a gente não tem diretoria para áreas que são valores intrínsecos nossos. A gente não tem uma diretoria de sustentabilidade, um departamento de sustentabilidade, departamento de inovação, de brasilidade. Não tem, porque a gente é tudo isso, né? Então, todas as áreas da companhia pensam desse jeito. Então, quando a gente fala em inovação, a gente tem uma história de inovação não só em produtos muito importantes, porque moda íntima tem essa coisa de ser uma antropologia, assim. A gente reflete a cultura da sociedade através dos tempos, dos cintos de castidade até os corcelês da época da Scarlett O'Hara, sabe? Do Vento Levou, você via as mucamas lá amarrando. Então, reflete muito as culturas. Depois, no início dos anos 2000, a gente trouxe uma inovação que foi os bojos sem costura, com enchimentos, né? A época das bombshells, que começou com... até antes da Gisele, mas com a Victoria's Secret, com a Wonder Bra, com aquelas mulheres super voluptuosas. Sim, valorizando as curvas, né? Valorizando as curvas. Hoje está o contrário, uma coisa mais natural, todo mundo fazendo... Foi a época do boom dos implantes de silicone, agora todo mundo tirando o silicone. Então, a gente tem esse papel, né, de refletir a sociedade através dos tempos, e a gente tem um papel importante também na inovação, não só de produtos, mas na comunicação também. Então, isso faz... A Gisele traz, né, essa naturalidade, talvez. Mas a Gisele é uma modelo. Antes da Gisele, no início dos anos 2000, em 2006, quando a gente tinha um produto muito inovador, que era a calcinha nude, que é aquela que não tem costuras nem elásticos, e que não marca, então, sobre a roupa. A gente trouxe isso para o mercado. Uma super inovação, até então não existia, hoje é super comum, né? Todas as marcas têm, mas a gente que trouxe e ficou alguns anos sozinhos navegando. Se tornaram referência, né? E aí, para comunicar esse lançamento, a gente precisava de uma campanha muito audaciosa, né? E aí a gente contratou a W Brasil, o Washington Oliveto, porque ele tinha tido um case, que foi o do primeiro sutiã com outra marca, lá nos anos 70, que todo mundo lembra. E que todo mundo lembra, mas ele... a gente fez uma concorrência com agências, né, na verdade, para divulgar esse produto. E ele falou assim, não, você precisa me dar essa conta, porque eu tive esse case no setor e, desde então, não fiz nada mais, né, no setor tão relevante. E aí a gente decidiu dar essa chance. E aí o que ele trouxe para a gente foi uma campanha que, por acaso, essas coisas que por acaso que não é por acaso, envolvia celebridades. Porque na moda não se usavam celebridades, se usavam modelos. Gisele era modelo, né? Sim. E ele trouxe para a gente a opção de ou 3 modelos
normais, assim, ou contratar uma que era modelo, mas era uma celebridade, porque na época tinha um preconceito, empresas de moda que tinha que tinham suas modelos, né, estampando suas campanhas, tinham as modelos que estavam em revistas de moda, na Vogue e tal. Nunca se imaginava que uma Kardashian, que uma celebridade que estava na Caras poderia estampar uma campanha de moda ou uma capa de uma Vogue. Hoje que é super comum. Essa... Na época não se pensava nisso. Olha que interessante. E aí ele trouxe para a gente a ideia de contratar a Daniela Sicarelli, que tinha tido casamento com era uma celebridade, que já tinha sido modelo. Aí a gente falou, putz, será que a gente arrisca ou não arrisca? Porque inovar é isso, você se arriscar, você tem que ter coragem. Podia dar muito errado, né? E aí a gente teve essa coragem de inovar, trouxemos uma celebridade para uma campanha de moda, mas para um produto muito inovador, e aí culminou com que deu muito certo. A gente nunca vendeu tanta calcinha, tanta linha nude, né? Olha que legal. E foi mais uma subida foi realmente, de patamar. Foi bem, né? Ela teve o auge. Sim. Né? E aí, a partir desse gostinho que a gente experimentou, com essa mídia espontânea toda que a gente teve, né, por estar usando uma celebridade numa campanha de moda, depois veio Juliana Paz, vieram outras atrizes e outras celebridades com as suas curvas diferenciadas, né, que trouxe muita pluralidade para a marca, inclusive, porque as pessoas na moda íntima elas gostam de ser representadas, né? Porque nem toda mulher se encaixa naquele padrão. Elas se enxergam, então foi super positivo para a gente. E também, nessa época, lá nos 2010, mais ou menos, a gente estava no auge da Victoria's Secret, dos fashion shows, onde a Gisele brilhava. E a gente nunca podia imaginar que ela iria sair da Victoria's Secret, né? E aí, em 2010, ela decide não renovar. Era o comercial mais bem pago da mídia dos Estados Unidos, só perdia para o Super Bowl. Né, o desfile da lá Vitória. Deles, né? Uhum. E a gente, quando viu que ela estava no mercado, disponível, lógico que a gente foi procurar ela. Mas não só a gente, como todas as marcas do mundo, né? Das mais chiques, das mais populares do mundo inteiro, italianas e tal. E ela decidiu fechar com a gente. Ah, brasileira, valorizando as mulheres. Por uma sinergia de valores. Exato. Éramos 3 mulheres à frente do negócio, ela também trabalhava com as irmãs, elas são 6 irmãs. A questão de termos fábrica própria, porque grandes marcas do mundo têm produção China, Vietnã, Sri Lanka. Aqui não, Aqui tudo próprio, proprietário. Ela fez questão de conhecer a nossa fábrica, ela se envolve mesmo com os projetos que ela entra. Então, ela decidiu esse casamento, um casamento muito duradouro. A nossa relação depois culminou no lançamento da marca dela, porque o grande case da carreira dela foi numa marca de lingerie, ela queria ter a marca própria dela, então em 2011 ou 12, a gente lançou a marca própria da Gisele, a Gisele Bündchen Intimates, que durou 9 anos, um projeto de muito sucesso, até ela decidir dar uma desacelerada na carreira. E, então, isso criou uma proximidade com a gente, onde a gente aprendeu muito também, porque ela é muito exigente, então, uma série de critérios, não só da indústria, mas também de comunicação, enfim, de produção de conteúdos e coisas que a gente usa até hoje, vieram por muitos insights, inputs da própria Gisele, mas também mais um case de inovação, né, no nosso setor, de superação, que deu super certo. Coragem, mais uma vez. Enxergar as oportunidades, vocês foram enxergar atrás, as oportunidades. todo mundo foi. Exatamente. O não vocês já tinham, por que não arriscar, né? Então, é legal essa... É isso. Olha quanta visão de negócio a gente traz aqui para a nossa realidade mesmo, né, de uma faculdade de empreendedorismo. Tem diversos pontos aí. E assim, quando você olha a história das marcas, das empresas, você nunca imagina tudo que tem por trás, né? Parece muito fácil, linear. Contratou lá a Juliana Paz, depois veio tal, depois veio a Gisele, depois veio a Anitta. Mas cada uma tem sua história, tem o seu porquê, tem os seus perrengues, tem toda uma coisa por trás ter o seu custo que as pessoas do errado, não sabem. Do dar errado. Quantas vocês, talvez... Essas estão na história de sucesso, mas quantas investidas talvez não deram e que vocês tiveram várias. O importante é sempre acertar mais do que errar. Exato. Né? O saldo tem que ser positivo. Exatamente. Hoje vocês têm 3 marcas? Hoje são 3 marcas no grupo. Tá. A Hope, que todo mundo conhece. Resort, que é... A Hope Resort, que é a única marca do grupo que não é de lingerie, é uma marca de lifestyle.
de moda praia e moda fitness. Que é super. Que é muito bacana. Em que bacana. momento que vocês enxergaram isso? Porque teve é algo de você olhar, né? Em volta, perceber o momento e inovar. O resort é muito legal, a Hope Resort. Hope Resort, que é a nossa proposta de sair para o outwear, né? Porque a moda íntima é muito para a gente veste para nós mesmas, é uma roupa interior. E a gente queria ir para moda exterior, de extravasar tudo que a gente tem de know-how, de expertise, em modelagem, valorizar o corpo da mulher, tudo isso agora, né, de dentro para fora, como a gente sempre fala. E a gente lançou com uma proposta muito inovadora, mais um projeto que não deu certo logo de início. Não deu certo? A gente lançou a marca com uma outra proposta, um pouco mais fashion, né, com uma pegada, até tinha um estilista, um grande nome por trás. A marca se chamava Nu, que era uma marca que a gente tinha registrada lá desde os anos 70 e que a gente achou que tinha a ver com a proposta e tal. Mas foi um projeto que estava demorando para pegar, e a gente contratou uma consultoria para ajudar a gente a reformatar esse projeto, que é um projeto, né, muito legal. A gente estava olhando lá longe e as coisas não estavam acontecendo. Aí a gente decidiu mudar o nome, colocar o sobrenome Hope, né, com a marca Hope Resort. Você associa com algo que já deu certo, algo que as pessoas confiam, né? Meio caminho andado, sim. Né? E aí que realmente a coisa começou a pegar, e hoje a gente já está com mais de 20 lojas Hope Resort e outras 20 e poucas que unem as duas marcas, Hope e Hope Resort, as duas marcas que estão no varejo. E a gente tem também uma terceira marca, que é de lingerie também, uma marca, a marca chama Bonjour Lingerie, que é uma marca voltada para os lojistas multimarcas, para lojas de departamento. Voltaram lá no um mercado que a tudo. gente deixou um pouco carente no mercado, né? Que outras marcas não conseguiram. De boas qualidades para Exato, com a nossa proposta, né? Com os nossos valores, mas para ocupar esse espaço aí no mercado. E a cada portfólio, a cada aumento no portfólio implica em várias renúncias de algumas outras coisas, né? Fala um pouco disso. Investimentos, né? Cada projeto, a gente tem essa cultura muito B2B, business to business. Então, tudo que a gente entra, a gente procura se certificar que vai dar certo para a gente e para quem está investindo com a gente. Então, se é um projeto de franquias, tem que ser um muito bom negócio para o nosso franqueado. O franqueado precisa ganhar muito dinheiro com a gente, ficar muito feliz para abrir mais lojas, fazer propaganda boca a boca, porque aí a nossa rede vai crescer mais ainda. Né? Então, essa é a nossa principal preocupação, fazer com que todas as partes da nossa cadeia produtiva sejam bem remuneradas e tenham muito sucesso e prosperidade. Desde quando você começou até hoje, muita coisa mudou na indústria, né? Mudou o enxergar uma celebridade ou uma modelo, e hoje a gente tem muito essa coisa do rede social. Como é que você lidou com essa transição, né, de sair muito das mídias do mainstream, as tradicionais, para ir para esse mercado digital? Se isso ajudou, e quem é a sua estrela? Olha, a gente acredita muito num formato de squad de influenciadores. Eu acho que os influenciadores hoje são a nossa principal mídia, né? É a mídia do momento. Lógico que não invalida as outras, mas é um mercado onde a gente também foi pioneiro. A gente começou com influenciadores. Hoje a gente tem uma influenciadora Hope. Ela é uma funcionária contratada, ela fica o dia inteiro produzindo conteúdos para a marca. É um projeto que está dando muito certo. É a única marca que tem um avatar que é de carne e osso, não é aqueles desenhos animados, sabe? Tipo, olha que legal. A Lu do Magalu, tem os desenhos. Não, a gente quis contratar uma mulher de verdade, que tem TPM, que envelhece, que tem dia do cabelo ruim, tem, né? Uma mulher de verdade mesmo, fazendo as nossas mídias. Mas também uma diversidade, a gente acredita muito nisso, na diversidade, não só diversidade de tipos físicos, mas também de jeito de se expressar, de opinião mesmo, né? Então, acho que isso tudo sempre foi muito rico. E como a gente começou com influenciadoras lá atrás, quando era tudo mato e estavam todas começando, a gente meio que ajudou a formar esse mundo da comunicação através das redes sociais. E em 2019, inclusive, a gente saiu numa pesquisa do Meio Mensagem como a marca mais citada no Instagram. Primeiro lugar. Segundo lugar era a Sadia e terceiro a Natura. Olha que incrível. Com uma verba infinitamente menor.
E por quê? Porque o poder da influência digital, né? Exato. A gente contratou uma influenciadora para cada loja. Na época tinham menos de 200 lojas, sei lá, umas 190 lojas. A gente contratou uma influenciadora regional para cada loja do Brasil. Para elas, por 4 meses, irem nas lojas, quase que semanalmente, postar lá que estavam na loja. Uma comunicação realmente muito intensa, regional, e que trouxe para a gente essa força, essa notoriedade, que fez com que a gente fosse citado nessa pesquisa no primeiro lugar. Então, muitas inovações, um projeto também que poderia não ter dado certo. Poderia. Tiveram coragem, teve investimento, mas muito disruptivo, né, e que fez com que a gente alcançasse isso. E hoje a gente acredita nisso, de que a gente precisa ter várias influenciadoras de vários níveis, né, das micro às macro, a gente acredita em todas, com diversidade, né, de tons de pele, porque a gente tem que falar com todos os tipos de público. Elas precisam se encontrar na marca, né, em e algum como você momento. falou, se sentir representadas. Representadas. Né? E, às vezes, o tom de voz de uma, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então você vai se identificando, né, com essas mulheres que vão, no final das contas, representar a sua marca. Então, a gente acredita muito em ter esse squad, essa diversidade toda e uma constância. Acho que quando se fala em comunicação, a gente não pode viver de soluços, sabe? Fiz um negócio, aí depois não faz mais, aí depois vai e faz. Não, tem que ter constância, disciplina, tem que ter sempre assunto. Disciplina, isso é uma palavra muito importante para quem está empreendendo. Né? Não é? Principalmente para quem está empreendendo. Sandra, eu amei conversar com você, tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres, principalmente nesse mundo do empreendedorismo, né, que eu acho que está crescendo. Antes era um ambiente muito masculino, mas hoje estamos aqui para provar que estamos aqui para provar. Também temos nosso lugar. What's next? What's next? Olha, a gente tem planos muito ambiciosos, como eu te falei, eu sou uma pessoa ambiciosa, competitiva, eu me coloco desafios para me superar a mim mesma, né, o tempo todo. A gente tem um plano para 700 lojas até 2025. Uau. É um plano bem ambicioso, mas eu já estou na minha cabeça. Agora que a gente está chegando em 300, eu estou chegando já nas 1000. Então, assim, um caminho de muito trabalho, né, mas de muita construção, de trazer muitos parceiros para perto da gente, fazer com que eles tenham resultado, porque aí é uma rede de prosperidade, né? Que legal. E assim, isso falando de negócios, né, mas eu acredito muito também que a gente tem que se preocupar com o crescimento da sociedade, do nosso mercado de atuação. E um pilar muito importante que eu vejo, principalmente para quem está envolvido com a indústria têxtil, é o pilar da sustentabilidade. A indústria têxtil é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer com que o que a gente coloca aí no meio ambiente tenha, em primeiro lugar, durabilidade. Quando você compra uma lingerie da Hope, você sabe que ela vai durar, você vai se enjoar dela, você vai querer comprar outra nova, mas ela vai estar lá intacta. E aí a gente tem assim alguns projetos para garantir que aconteça ou um reuso dessa peça, que é uma coisa que é um preconceito que muitas mulheres têm. E também a gente tem a microfibra, que é a principal matéria-prima feita da coleção, que vende mais de 50% da nossa linha, é biodegradável. Então, ela se decompõe no meio ambiente em até 3 anos, em vez dos 50 anos que demoraria uma microfibra comum, ou até 200 anos que algumas microfibras mais encontradas por aí isso podem é um grande demorar. Diferencial. E para nós mulheres que temos o costume, 99,9% das mulheres, de jogar as nossas peças íntimas no lixo, quando a gente cansa, se enjoa, quando ela está um pouquinho mais velhinha, a gente não precisa fazer isso. A gente criou um projeto, aproveitando essa nossa rede de lojas, né, esse hub que a gente tem de distribuição, para coletar peças usadas. A gente fez uma pesquisa, tanto com médicos, biólogos, enfim, pessoas do mundo da saúde, de que as peças íntimas, se higienizadas em lavanderias industriais, elas podem sim ser aproveitadas, que não corre o menor risco de ser transmitir qualquer tipo de doenças, vermes e etc. E, por outro lado, as pesquisas mostram que a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água, e, em segundo lugar, roupas íntimas. Então, é um projeto
que, assim, eu tenho certeza que você não sabia que existia. Não sabia que existia. Então, eu queria aproveitar aqui todo mundo, principalmente as mulheres que não têm o hábito de doar essas peças íntimas. Qualquer loja da Hope, não precisa ser da marca Hope, qualquer marca de lingerie que você tiver que esteja em bom estado, funcional, você deposita lá nas urnas que tem nas lojas da Hope e essas peças vão ser reaproveitadas para quem está precisando. Gente, eu estou impressionada. Eu não conhecia isso. Que legal. Parabéns. É uma super contribuição para o meio ambiente, sustentabilidade, que deve ser um dos pilares da Hope. Com certeza. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Adoramos tê-la aqui Também. e estendo o convite para novas visitas. Depois a gente pode conhecer aqui a Link para você conhecer ainda mais. Vou querer sim. Tá bom? Obrigada, adorei.